Muito bom dia e, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no verso 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós, bem feito. É interessante porque esse texto, ele fala de duas palavras malignas que são destruidoras. O inimigo, ele luta contra nós pela resistência, ele luta pela opressão. A opressão é a força que atua de fora para dentro, é a força que gera medo, que gera acusação, é a força que nos faz infelizes diante das tribulações da vida. E além da resistência e da opressão, existe a possessão, o momento em que o inimigo domina a mente, em que ele toma o governo sobre o corpo do homem. Mas além dessas forças, há uma arma poderosa que o inimigo usa contra nós, a palavra. A mensagem que ela vem no nosso ouvido, que atinge as nossas emoções, que mexem com o nosso espírito, com a nossa vontade. Deus estava levando o povo a discernir a palavra que o inimigo estava dando naquele momento. A estratégia maligna de destruir os sonhos, de roubar a esperança, de lançar destruição através do poder da palavra. E a Bíblia começa dizendo nesse texto que era Deus quem estava revelando isso. A Bíblia diz: assim diz o Senhor, o inimigo tem dito a você, bem feito. Quando nós nos sentimos derrotados, destruídos, a palavra maligna contra nós é bem feito. Eu não sei se você já percebeu isso, mas dentro da igreja, do ensino religioso, existe uma palavra muito dura, muito cruel e antibíblica de destruição e de condenação contra nós. A maioria das pessoas entendem os momentos difíceis da vida como se aquilo fosse a permissão de Deus, como se aquilo fosse a colheita de uma semeadura, como se aquilo fosse algo que Deus quis fazer nas nossas vidas porque Deus está castigando a nós. E quando nós nos sentimos culpados diante de Deus, quando nós nos sentimos merecedores da nossa dor, da nossa ruína, quando nós nos sentimos merecedores da nossa miséria, da nossa destruição, obviamente nós não vamos vencer, obviamente nós não vamos querer mudar de vida. E o inimigo, quando nós nos sentimos fragilizados, enfraquecidos, ele diz: bem feito. Você merecia essa condenação de Deus. Você merecia que isso acontecesse sobre a sua vida. E quando nós caímos nesse entendimento de que nós somos merecedores da nossa dor e da nossa derrota, nós não conseguimos sair. Nós não temos força, fé, autoridade em Deus para sair dessa situação maligna. Então a palavra que o diabo usa contra nós é bem feito. Quando seu filho está em crise, a sua filha está passando por problema, o inimigo vira a você e te acusa, dizendo que você é merecedor desse problema dentro da sua casa e da sua família. Quando nós estamos vivendo uma vida de derrota, de angústia, de profunda miséria emocional, o inimigo libera uma palavra contra nós dizendo: bem feito. Você é merecedor disso. Você é merecedor dessa ruína. Obviamente o inimigo está destruindo os seus sonhos. Ele está roubando de você seus valores, está destruindo a sua fé. Ele está querendo conduzir você à aceitação da sua dor, da sua derrota e da sua miséria, como se você merecesse isso. Então vem Deus e ele diz ao inimigo que tem dito: bem feito, não sou eu. É o inimigo que está dizendo que você merece essa dor, esse problema, não sou eu. É o inimigo que está dizendo que você não vai vencer. É o inimigo que está dizendo que a sua vida não vai chegar a lugar nenhum. E muitas vezes nós ouvimos aquilo e queremos aceitar a nossa dor e a nossa derrota, porque nós nos sentimos merecedores de todas as nossas angústias. A Bíblia diz que quando um filho de Davi se levantou contra ele, tomou o reino,
expulsou Davi da sua terra. A Bíblia diz que Davi saiu humilhado com todos os seus homens, o seu exército vinha atrás dele. E a palavra do Senhor diz que um dos homens daquela terra vinha à frente de Davi, jogando terra sobre ele, jogando pedras contra Davi, dizendo: bem feito, Deus te deu a sua paga. Bem feito, Davi, você está passando por essa humilhação, por essa vergonha, porque Deus quis isso para você. A palavra do Senhor diz que um dos homens de Davi queriam se levantar e defender a Davi. Davi disse: não, eu acho que foi Deus que mandou esse homem aqui. Eu acho que é Deus que está me humilhando, que está me derrotando. Davi não sabia, mas diante daquela dor, diante daquela angústia, aquele homem estava dizendo: bem feito, é Deus que está fazendo isso na sua vida, é Deus que está te humilhando, é Deus que está te confrontando. E Davi aceitou aquilo como se fosse vontade de Deus, porém não era. Tanto que Deus restitui o reino a Davi, tanto que Deus o coloca de volta no seu lugar e na sua posição. Aquela crise, aquela dor não era para que Davi aceitasse a sua derrota, era para que Davi soubesse vencer e prevalecer contra os momentos difíceis da vida. O inimigo tem essa representação. Ele anda contra nós jogando pedra, terra no nosso momento de fraqueza e dizendo: bem feito. Talvez hoje seja assim que você acordou, com o sentimento de que a sua vida realmente não vai chegar a lugar nenhum, que a depressão hoje está muito pior do que estava ontem, que a sua família hoje está numa crise muito pior do que estava ontem, que as coisas na sua vida não vão dar certo, e o inimigo está dizendo a você: bem feito, jogando pedras contra você, atirando terras contra a sua vida. E olha o que diz, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. E ele também diz: os eternos lugares altos são a nossa herança. O inimigo estava dizendo a Israel, porque naquela época os lugares altos estavam tomados de postes ídolos. O inimigo estava dizendo: o melhor da vida e o melhor da terra é meu, você não vai entrar aqui. O inimigo dizia: olha, os lugares altos não pertencem a Deus, você como servo de Deus jamais vai alcançar isso para a sua vida. O inimigo dizia: eu estou na posição de vitória, eu estou com o melhor dessa vida e você jamais vai entrar aqui. Era esse o sentimento que o inimigo queria gerar no coração daquele povo. E é esse o sentimento que o inimigo quer gerar no nosso coração, dizendo que os lugares altos não são para você, dizendo que o lugar da alegria, da felicidade não pertence a você, o seu lugar é da dor, o seu lugar é da angústia, o seu lugar é da perda, o seu lugar é do sofrimento. O inimigo diz a nós que o lugar da prosperidade não é nosso. Para nós o lugar é da derrota, é da vergonha, da humilhação financeira. O inimigo diz a nós que nós não temos paz, que nós não teremos vitória, que a nossa vida jamais vai alcançar o sucesso de uma vida realizada. Ele diz que a nossa vida será de frustração, de dor, que a nossa vida será uma vida sem sentido existencial. Quantos de nós temos ouvido o inimigo dizer que os lugares altos não nos pertencem, que o lugar da vitória, o lugar da honra não é nosso, o nosso lugar é o lugar da dor, é o lugar do desprezo? Pior do que isso, quantos de nós estamos convencidos de que é bem feito tudo aquilo que nós temos passado de dor, de que nós merecemos essa vida infeliz, de que nós não vamos vencer, nós não vamos ter alegria, nós não vamos realizar nossos sonhos sentimentais, nós não vamos ver nossa família edificada, ajustada, abençoada, de que a nossa vida vai ser uma vida de dor, de derrota, de que para nós só sobrou na vida os lugares baixos, os lugares de angústia, os lugares de tristeza. Eu quero orar por você nessa manhã, que tem ouvido o inimigo dizer a você: bem feito, a sua vida não vai chegar a lugar nenhum, bem feita a vergonha que você passou, bem feito a dor que você está sentindo, bem feita essa vida infeliz. Eu quero orar por você, que o inimigo tem dito: não adianta, lugar alto, posição de vitória não é para você. Os lugares altos já estão preenchidos, os lugares de sucesso estão preenchidos, os lugares de alegria estão preenchidos. Para você só sobrou a vala da dor, da angústia, do medo e da ansiedade. Deus não tem isso para você. Isso é a palavra do inimigo tentando te convencer de que a sua vida será de derrota, será uma vida pessimista, será uma vida onde nada dará certo. Deus quer mudar a sua sorte nessa manhã. Deus quer te dar uma vida de lugares altos. Deus quer tirar a sua dor. O Senhor Jesus morreu na cruz por amor a você.
Ele tomou essa dor, Ele tomou o seu fracasso, Ele tomou as suas maldições, para que você e eu pudéssemos ser livres de toda mazela, de toda herança de culpa, de toda dor, e pudéssemos viver uma vida abençoada. Se você quer destruir essa palavra maligna na sua mente e no seu coração, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã, eu me coloco na Tua presença, Senhor, em favor deste homem e desta mulher que nesse momento oram comigo. Esta pessoa, Senhor, que está vivendo no fundo do poço, na depressão, na angústia, na ansiedade, e tudo que ele tem ouvido do inimigo é bem feito. Essa pessoa que perdeu tudo na vida, Senhor. Essa pessoa que hoje está cansada, está destruída. E Deus, ele não consegue se levantar, ela não consegue se reerguer, porque existe uma palavra dizendo: bem feito, é isso que você merece, é isso que vai acontecer na sua vida, Senhor. Quebra essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Tira esse peso de acusação, tira essa opressão. Que este homem e essa mulher sejam livres dessa palavra agora, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por toda pessoa que tem sido impedida de subir aos lugares altos, toda pessoa que tem sido impedida de encontrar realização, paz, felicidade, toda pessoa que tem vivido uma vida de dor, de ruína, ó meu Jesus, quebra nessa manhã, quebra pelo poder da palavra, na autoridade do nome de Jesus. Abre as portas para que nós possamos subir aos lugares altos, alcançar no Senhor a bênção, a vitória e o milagre. Esta semana é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira. Se você deseja receber esse áudio com a palavra de Deus diariamente, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp através do número 41 987 966353. Que hoje, domingo, seja um dia abençoado para você, seja um dia de paz e proteção na sua família. Não deixe de congregar, não deixe de ir à igreja. Lembre-se que Jesus irá voltar para a sua igreja. Igreja é ajuntamento de pessoas. Igreja é quando o Senhor tem um povo escolhido, reunido em seu nome. Isso é igreja. Vá à igreja, Deus vai abençoar a sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.